Olá, tudo bem? Eu sou a Solange Dias, estou aqui em mais uma edição do Polo Educação. Estamos aqui com os profissionais, professoras da UME, Estado do Rio Grande do Sul, uma unidade municipal de ensino da cidade de Cubatão. A professora Fernanda, aqui do meu lado, e a professora Graziela, elas vão contar um pouquinho de como é essa escola, tão especial na nossa cidade, que faz um projeto muito diferenciado para que a escola seja realmente uma escola integral, em tempo integral. Conta um pouquinho, Grazi, como é que foi estar na UME Rio Grande do Sul, e que era uma escola de período parcial e que agora não é mais, desde quando? Me conta um pouquinho do teu percurso. Nós estamos desde 2016 com esse projeto. Esse ano está completando 10 anos. E quando ele iniciou, nós pensamos que tipo de escola nós iríamos ofertar para as nossas crianças de educação infantil na faixa etária de 4 e 5 anos, na qual a gente pudesse atender a criança na sua integralidade, em tempo integral e de qualidade. Tá. Então, que bom, Que bom pensar, a infância de uma forma tão responsável e tão comprometida. Me fala um pouquinho, Fernanda, da sua experiência nessa escola, na UME Rio Grande do Sul. Como é que é estar lá? Como é que foi iniciar esse trabalho, que pelo que eu sei foi em 2016, né? Isso mesmo, em 2016 a escola passou de parcial para a escola de tempo integral. E a nossa preocupação era de não deixar essas crianças dentro da sala de aula, às 7 horas que eles permanecem dentro da escola. Então, nós, depois de muita conversa, a Fabíola era a nossa diretora na época, depois de muita conversa, nós decidimos que faríamos, de manhã as crianças ficariam em sala, que a gente agora chama de sala referência, e à tarde a gente faria o quintal, que seria um momento que as crianças ficariam fora da sala de aula. Porque quando a gente estava pensando sobre isso, a gente queria fazer uma escola que realmente olhasse a criança, humanizada, que tivesse um olhar assim, preocupado com a criança. Certo. Grazi, me conta um pouquinho, porque lá na sua escola, na nossa escola municipal, lá não é só lição. Como é que é isso, Como é que é pensar uma pré-escola que não é só lição? Pensar essa escola demanda muito estudo. O nosso coletivo se debruçou muito sobre como é aprender brincando, garantindo o pedagógico e a questão da integralidade da criança, autonomia, que a criança entre feliz e saia feliz, e que atenda também as famílias, que é uma escola do município de educação infantil com qualidade, Sim. Me conta um pouquinho, Fernanda, como é que é a rotina? Que horas os alunos entram? Como é que vocês organizam aí esse dia a dia das crianças? As crianças entram às 7h45, as professoras já estão na sala, então eles entram, vão para a sala. Às 8 horas até às 8h30 é servido o café. Então as crianças vão sozinhas para o restaurante, tomar café. Eles têm essa autonomia de ir e vir, sem acompanhar o adulto. Tem sempre alguém no pátio, na observação, mas eles vão, tomam café e voltam para a sala. Das 8h30 até 12h30, eles ficam na sala referência com a professora. E aí são propostas do nosso projeto, que chama Projeto Sankofa. À tarde, troca o professor. 12h30 chega a professora do período da tarde, que fica com essa criança na sala até 1h. Vendo as necessidades ali da rotina de logo que a professora chega, tem uma conversa, tem uma roda, e 1h eles vão para a roda, que a gente tem a roda no quintal. Esse quintal acontece da 1 até 2:45, e nesse período de 1 até 2:45 são propostas que a gente coloca
a gente chama de cantos. Então, são cantos pensados com propostas diversificadas dentro desse nosso projeto que se chama Projeto Sankofa. Depois que acaba o quintal, eles voltam para a sala e tem o lanche, e tem o jantar, desculpa. No mesmo processo do café da manhã, eles vão ao restaurante, tomam o jantar e voltam para a sala. E aí tem mais um tempinho de uns 10, 15 minutos na organização final da turma e vem o ônibus para buscar. Porque a maioria das nossas crianças são crianças de ônibus, não são crianças do bairro. Tá. Então eles têm essa autonomia e essa liberdade de ir e vir na hora das refeições, na hora da alimentação. Então, tanto no café da manhã, quanto no almoço. Durante o quintal, o almoço? Durante o quintal durante o quintal acontece o lanche. Sim. Então, a gente anuncia no microfone, que tem um microfone no quintal, que o restaurante está aberto. Então, as crianças têm um período de meia hora, 40 minutos, também para ir ao restaurante e voltam para o quintal, para continuar na dinâmica das propostas. Muito interessante, né? A criança poder ir, né, se alimentar na hora que ela tem esse desejo, né? Sim. De uma maneira e no mais seu tempo, tranquila. Porque quando acontece essa alimentação no restaurante, eles vão com um colega da outra sala, eles podem sentar no lugar que eles escolhem. A gente tem um richô, você perguntou do almoço, né? Isso. Durante o almoço, eles se servem sozinhos. Existe um adulto ali ao lado para auxiliar na necessidade do momento, mas eles se servem sozinhos, eles se dirigem à mesa, pode escolher o lugar que quer sentar, com qual amigo você quer sentar. Ele pode permanecer naquele restaurante. Tem criança que fica 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Ele tem essa autonomia e essa liberdade de tempo de almoçar com tranquilidade. E um momento rico de interação, Sim. né? Um momento muito rico deles poderem interagir. Isso é muito positivo e muito interessante. Estou me sentindo muito contente, né? E feliz de estar entrevistando educadores tão comprometidos. E né? aproveitando até o gancho da Fernanda, por mais que eles achem que, assim, as pessoas acham que não tem uma proposta pedagógica, um olhar pedagógico, porque nesse momento que a criança está se servindo sozinha, por exemplo, ela está pegando um pegador para pegar a salada, ela está fazendo um movimento de pinça, ela está trabalhando a concentração, né? A questão também do ambiente que eu escolho, com quem eu vou falar, com quem eu vou sentar. Eu estou trabalhando a minha socialização, a minha oralidade. E o adulto que está ali, além de estar sempre amparando, ele cria um ambiente acolhedor, porque no momento que eles estão comendo tem uma música tocando, né? Eles podem escolher se eles vão comer com garfo e faca, se eles vão comer com colher. Pensado no âmbito social também dessa criança, né? Como a criança, quando ela vai num restaurante, ela utiliza garfo e faca, prato de vidro, copo de vidro. Nosso ambiente é pensado nisso, no social, nessa autonomia para o social. Muito bom, porque disponibiliza, né, tanto esse espaço, né, quanto esses momentos de escolha, que são muito ricos. Eu gostaria, Grazi, que você me falasse um pouquinho do Sankofa, do projeto. Me conta um pouquinho, que a Fernanda citou. O Sankofa, como foi dito, ele nasceu através de muito estudo, né? E a gente... Ele tem dois anos, né? Ele segue 2 anos, a criança. As nossas crianças, eles entram com 4 anos na escola e eles ficam conosco com a turma de 4 anos e 5 anos. E ele é desenvolvido de forma espiral. Então, ele vê esse projeto com turma de 4 anos e 5 anos e vai acrescentando ao longo do processo, né? E ele é dividido, a criança aprende a olhar por dentro de si primeiro, então a gente trabalha o corpo humano, cantos simbólicos, depois nós vamos entender como que nós somos por fora. Então a gente vai ver o nosso tom de pele, o cabelo, os nossos fenótipos, aí depois nós vamos estudar os povos originários, né? Nós vamos trabalhar a África até chegar à formação do povo brasileiro, auxiliando essa autonomia da criança. Muito interessante. Completando a fala da Grazi, Sankofa é um símbolo adinkra.
Eu ia te perguntar que o significado. significa olhar o passado para compreender e humanizar o futuro. Muito bacana. Inclusive, né, eu fiquei sabendo que a escola recebeu, né, recebe visitas especiais. Sim. E você estava falando da questão de conhecer, buscar o passado para compreender melhor o momento presente. E aí eu estava vendo que vocês fizeram uma viagem à África. Me conta um pouco sobre isso, sobre essa aventura. Vai, Como é que foi? Como é essa, Graça? Bom, por onde eu posso começar? Como é que ideia foi essa? Porque pelo que eu vi foi bem interessante, né? Quando o município em si, né, em outubro, está trabalhando o Dia das Crianças, né? Nós estamos ainda com o nosso projeto potente, né? Tá. E aí a gente está trabalhando a África, é o momento que nós estamos em África. Então nós fizemos ano passado o dia do cabelo, do penteado, da valorização do cabelo. Nós chamamos cientistas, né, na escola para falar sobre o Egito, das escavações. Já tivemos também outros profissionais em anos anteriores, porque o projeto vem sendo desenvolvido há alguns anos. Nós já tivemos trancistas, já tivemos essa moça que veio falar sobre os reis e as rainhas africanas. Ela trouxe turbantes, ela colocou turbante nas crianças, as crianças desfilaram com turbante. Então, o empoderamento da criança, a autoestima da criança é muito valorizada para nós. E é a vivência, né? Poder vivenciar tudo isso, né? E o legal é ver os pais socializando com a gente. Olha só. Nossa, como meu filho chegou falando disso, falando de África, falando das princesas, querendo que eu faça em casa, a receita que ele aprendeu em casa, na escola, perdão. Falando do Quênia, falando do corpo humano. Isso é muito legal, é o feedback das famílias para nós que faz com que a gente avance, né, cada vez mais no projeto. Então a gente percebe que tem uma aprendizagem significativa, né? Aquilo faz sentido para a criança, tanto é que a criança leva, né, todo esse aprendizado para casa, compartilha, né? Me fala um pouco como é que é trabalhar em equipe na UMI Rio Grande do Sul. É ótimo. É ótimo. A gente pensar em Rio Grande do Sul, né, é pensar em coletivo. Ali não existe uma hierarquia. Temos a questão da hierarquia, mas assim, somos todos educadores ali, né? Não tem uma coisa assim, de funções, né? Eu vejo esse como um grande diferencial nosso. Porque quando a gente fala em criança na escola, a gente pensa cada lugar com uma intencionalidade pedagógica. Então, quando a gente tem nossas reuniões administrativas, nossas reuniões pedagógicas, todo mundo participa. Desde as meninas da merenda, as meninas que colaboram na limpeza. Então, nós acreditamos que todos os adultos que estão ali são educadores. Então, trabalhar no coletivo dentro dessa escola é muito bom. E como é que é manter tudo alinhado no dia a dia? Como é que lidar com as dificuldades? Porque com certeza elas surgem. E como é que é isso? Acho que é como se fosse dentro de casa também, né? A gente acaba driblando, né? A gente conta muito com o olhar do outro, né? Porque o nosso fazer pedagógico com intencionalidade depende do olhar do outro. Sim. A gente também depende do aval da nossa Secretaria da Educação, que caminha junto com a gente. A gente, né, depende da comunidade, também do feedback da comunidade. Fácil? Não é. Mas sempre como foco, como protagonista é a criança e a intencionalidade dela, identidade e autonomia dela. Sim. Me fala agora assim, pensa, qual é o grande desafio? Um desafio, elenque, né? Que com certeza tem muitos, mas qual seria o maior desafio para vocês? Para manter esse trabalho firme, caminhando? É difícil. Mas um desafio, o que a gente tem assim que eu vejo que não nos favorece
não sei nem se eu posso falar dessa forma. O que não nos favorece muito é ter a comunidade longe da escola. Tá, então é um desafio. Um desafio de trazer essa comunidade que mora longe para dentro da escola. Esse é um desafio para nós. Até porque são pais e mães trabalhadores. Exatamente. Que não deixam essa criança aos nossos cuidados durante 7 horas, né? Sim, quase 8 horas, né? E nem muitas das vezes não consegue estar lá, né? Quando nós solicitamos, mas tentam, né? E eu vejo também um outro desafio, não vou falar, se quiser cortar depois. Financeiro também, né? O desafio financeiro e o desafio de professores, porque a constante troca de professores dificulta também o nosso trabalho, porque quando a gente tem um coletivo ali de professores que já conhece o projeto, que colabora, que acredita no projeto, flui com muita facilidade. Mais facilidade do que uma professora que chega nova, sim, que tem bastante resistência. Então, para estar no Rio Grande do Sul, você precisa gostar de estar lá. Precisa querer estar, Sim. né? E assim, de fato, estar imbuído de desejo, de sonhos, né? De uma outra leitura de mundo mesmo, de infância, de concepções, Sim. né? Muito interessante, né? É bom poder, né, escutar, ouvir vocês e saber que para um trabalho bem feito, né, há muito suor mesmo, né? O negócio São 10 anos de sonho. são muito 10 trabalhos. anos. Exatamente. 10 anos de sonho, isso mesmo. E que está se mostrando que acontece, né? Quando a gente sonha. A nossa coordenadora esses dias falou uma frase bem que ficou gravada na minha memória. Olha só. Ela falou assim: as minhas professoras e os colaboradores do nosso coletivo, eles sonham muito alto. Que bom. E aí, sonhar muito alto, a gente tem que caminhar junto. Eu achei muito marcante. Até porque ela chegou ano passado e ela entrou com os 2 pés, os 2 braços, coração, tudo. É verdade. Então a gente pode dizer que na equipe todos dão a mão um para o outro o tempo todo. A gente tem uma né? frase lá na escola que diz assim: ninguém solta a mão de ninguém. Que ótimo. E aí o trabalho anda. Muito bom. Agora iremos para o nosso intervalo e voltaremos logo em breve. Pera, qual que é a pergunta mesmo? Fiquei nervosa. Desde o início eu tive ótimas experiências aqui no Instituto, desde o primeiro ano. E a partir disso foram surgindo novos caminhos. Eu fiz técnico de edificações aqui em 2016. Eu aprendi muito. Algumas matérias do que eu tive no técnico, eu tenho na engenharia civil também hoje. O que me motiva a aprender mais aqui no Instituto Federal é poder devolver à sociedade o que eu aprendo aqui na faculdade. Então, as nossas aulas, todo o aprendizado que a gente tem, eu quero poder devolver para a sociedade o que eu aprendo aqui no Instituto Federal. Aí, baixinho. Então, para mim, hoje, o Instituto Federal, para mim, isso representa conhecimento, mudança de vida, uma vida melhor. Você não vai ficar fora dessa, vai? Se inscreva para o processo seletivo do Instituto Federal de São Paulo. IFSP. É público, é gratuito, é plural. Estamos de volta para o nosso segundo bloco com o programa Polo Educação. Temos aqui agora uma nova convidada, a coordenadora pedagógica da UME Estado do Rio Grande do Sul, Leonora. Leonora, é um prazer recebê-la aqui também, né? Tivemos o privilégio e a honra de entrevistar 2 das suas professoras, né, desse grupo que trabalha assim, com uma proposta tão interessante. E aí a professora Fernanda e a professora Graziella falaram bastante, né, a respeito da autonomia das crianças, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho a concepção de criança, né, de infância, de educação que a UME Rio Grande do Sul adota para esse trabalho. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Acho que tem algo para a gente pensar que está muito próximo do que é da vida da gente, né? Nós olhamos para casos de violências, olhamos para casos de desrespeito, olhamos para situações de discriminação dos mais diversos tipos
na rua, a gente assiste isso o tempo todo. E a concepção que a gente tem de infância na escola, ela vem para exatamente dizer: não quero ninguém discriminando, não quero ninguém preconceituoso, eu não quero pessoas que digam que não são boas, que são piores que a outra ou que são menores que a outra. Então, o que baseia a concepção do Rio Grande do Sul é o que a professora Fernanda trouxe anteriormente, né? É humanizar estas relações, fazendo com que as crianças aprendam que são sujeitos de direitos do nosso país, do nosso município, e que elas precisam, primeiro de tudo, se conhecer, porque se conhecendo melhor consegue elevar a sua autoestima, elevando a sua autoestima, acredita nas suas potencialidades. Nós não podemos ter no Brasil ainda tantas crianças e adolescentes que deixam a escola ao longo dos anos. Nós precisamos que eles acreditem em si. Então, é esta concepção que nasce, né, que nasceu no Rio Grande do Sul há 10 anos atrás. Queremos uma escola mais humanizada, uma escola onde as pessoas aprendam, e eu digo as pessoas porque são todas, né, como foi dito, os educadores aprendem, os profissionais aprendem, os colaboradores aprendem, os pais aprendem. Outro dia eu ouvi assim: tive que mudar o cardápio porque eu não posso mais continuar fazendo miojo. Eu falei, ainda bem. Que bom, que coisa boa. Então, é essa posição de crescimento, né, desses estudantes, e que também isso aconteça dentro das famílias, dentro das suas casas, para que tenham vidas melhores e que acreditem que são potenciais para fazer muito melhor. Que coisa boa, né? Que bom ouvir isso e saber assim que são crianças, né, que estão aprendendo a ser mesmo sujeitos de direitos. Isso. E aí, sendo assim, vão sonhar com um mundo melhor, com outras possibilidades, né? E não se contentar às vezes com nada, né? Às vezes fica uma coisa tão empobrecida, né? No sentido de sonhos, de expectativa de vida, né? De projetos de vida. Como é bom isso. Me fala um pouquinho, Leonora, como é que é a concepção teórica que abarca, né, esse projeto? Existem muitos estudiosos, né, que fazem ciência da educação, e existem muitas experiências exitosas pelo mundo afora. Lógico que a gente precisa se apropriar e entender aquilo que pode ser feito aqui dentro, né? Dentro deste município, neste local. E aí a gente entende que existem 2 eixos dentro da escola: a identidade e a cultura. Existe um estudioso, que é um curriculista, que é o Demerval Saviani, e o Vygotsky, que foi um grande pesquisador e nos trouxe muitas contribuições na educação. Então, a gente constrói dentro da escola a identidade e a cultura. E esses 2 eixos vão caminhar para que essas crianças aprendam que elas são sujeitos e que elas pertencem a uma cultura. Mas que essa cultura, ela não aconteceu agora, ela tem uma história. Por isso que, como a professora Graziella citou, a gente passa por estudos dos povos originários, dos povos africanos, para entender que são essas histórias que nos fazem gente hoje, né? É isso que acontece. Acho que esse diálogo entre as suas origens e o que acontece hoje é que nos permite sempre buscar novas formas de fazer e melhores formas de fazer. Que bom, que coisa bacana de se ouvir, né? Como é bom saber que tem escolas fazendo a diferença na vida dessas crianças, né? Eu gostaria um pouco de saber da Fernanda agora, porque assim, essa questão dos estudos, né? Como é que é a formação dos professores? Porque eu fiquei sabendo que inclusive vocês foram na Feira do Livro da USP, por onde vocês circulam, como é que vocês, né, que fonte vocês estão aí bebendo
para fazer esse trabalho tão maravilhoso? Nós temos os HTPs, que na escola acontecem. O que seriam os HTPCs? Os HTPCs é hora de trabalho profissional coletivo, que acontecem no período do horário de trabalho. São 45 minutos, 2 dias na semana de manhã, para o período da manhã, e 45 minutos cada 2 dias da semana para o período da tarde. Nesse HTPC, a gente estuda esses teóricos que a Leonora está comentando. Esse é um ponto. Outro ponto, a gente vai em muitas feiras de livros, muitas. A gente gasta bastante dinheiro próprio para isso. Imagino. A gente tem na escola todo ano um passeio docente, que a Unipar nos colabora, fornecendo ônibus. E cada ano a gente visita um museu diferente. Nós já fomos no MAN, já fomos no Museu Afro, e já fomos... Tem um outro, Grazi, lembra? No Catavento. Nós já fomos nesses 3 museus. E também a gente sempre escolhe um livro que a gente lê no ano. Então, nós dividimos os capítulos entre duplas ou grupos de professores. Aí os professores estudam aquele capítulo e aí no HTP a gente discute aquele capítulo que foi estudado no coletivo. Muito interessante, né? O quanto é bom isso, né? O estudar junto, colocar em prática, né, esse estudo, né? Quer dizer, faz todo o sentido aí desse caminho de vocês. E aí eu vi também, né, que eu fui estudar, conhecer, enfim, tudo que acontece lá no Rio Grande do Sul atualmente, né? E aí eu vi que vocês tiveram, inclusive, alguns convidados, e um dos convidados, uma das convidadas foi a Bárbara Carini. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É interessante porque durante o percurso de povos originários e povos africanos, cada turma escolhe uma personalidade e um povo que vai aprender. Né? Então, e aí isso vira o contexto de toda a aprendizagem deles. Mas aí pode ter assim, algum pai, mãe está pensando, então ele só vai estudar isso no Rio Grande do Sul? Não, ele vai aprender todas as habilidades e as competências que são previstas pelo Ministério da Educação. E acontece dentro desse contexto. E todas as oportunidades que a gente tem de outras pessoas virem, até por videoconferência, né? As crianças já fizeram entrevista por videoconferência da personalidade que era uma artista nordestina, né? Indígena. Né? Então, assim, são vários os percursos. Mas acho que é importante salientar especificamente para o ouvinte, né, da rádio, é que lá na escola a gente fala que a criança tem liberdade para andar, a criança tem liberdade, ela tem liberdade, mas esta liberdade é pautada numa escolha. Essa escolha ela precisa fazer com base em critérios, caso contrário, o conjunto de regras não é obedecido. Então, assim, quando a gente fala de liberdade, não é faz o que quer. Sim. É faz aquilo que está dentro do conjunto de regras para poder ter uma convivência saudável. Porque a gente tem regra para conviver de forma saudável, né? De forma amigável. E é isso que a gente faz lá. Que é uma exigência do mundo social, né? O viver em sociedade é isso, né? É saber olhar para o outro e saber respeitar o espaço do outro para que o seu próprio espaço seja respeitado, né? Agora, para a gente, né? O nosso tempo está terminando, mas assim, gente, eu poderia ficar aqui por muitas horas, porque tem muita coisa para perguntar, né? Muita coisa para a gente conhecer. Mas como a gente está, né, no nosso tempo, eu gostaria que vocês, você, Leonora, falasse, você também, Fernanda, assim, o que é o Rio Grande do Sul para você? O que representa o Rio Grande do Sul na sua vida enquanto pessoa, né? Na minha vida enquanto pessoa, possibilita eu ter a certeza que é possível uma criança
sonhar e correr atrás do sonho. Que coisa. E não dizer que por uma criança ou por um sujeito ser pobre ou não ter condições financeiras ou porque ele mora numa palafita ou por qualquer outro motivo ou porque ele pertence a um outro tipo de gênero. Não. Todos podem sonhar e todos podem fazer. Então A escola tem a função de mostrar que isso é real. Que o lema é, então, você pode ser aquilo que você quiser. Exatamente. Né? Que bacana. E você, Fernanda, para você? Completando a fala da Leonora, né? Eu acho que o papel da escola é mostrar para a criança que o mundo é muito grande. Existem muitas coisas nesse mundo para se conhecer, para se vivenciar. Então, e eu acho que isso também é o papel da nossa escola. Mostrar esse mundo para a criança, que vem de um micro, sabe? De um lugar tão pequeno, que é ali a casinha dela. Que para o mundo, para a criança, é a casinha dela. Então, e a gente está mostrando que o mundo é muito grande. Uma imensidão de sonhos aí a serem realizados. E que aquilo que ele deseja, aquilo que ele sonha, que deseja, é possível. Que bom, né? Foi um prazer recebê-las aqui, né? Professora Graziella, professora Fernanda, coordenadora Leonora, e a gente vê o quanto esse trabalho é feito de uma forma tão afetuosa, né? Porque a gente fala assim, tem sim a questão teórica, tem sim a fundamentação, tem os estudos, mas tem principalmente muito afeto, né? Que dá para sentir nesse trabalho de vocês. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Obrigada, Solange, e quem sabe logo, logo nós nos reencontraremos novamente. Muito obrigada. Obrigada. Encerramos aqui mais um programa do Polo Educação.